Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos iniciando hoje um retiro de Semana Santa e eu gostaria de conduzir vocês um pouco nesses dias para vocês conseguirem enxergar espiritualmente a profundidade daquilo que nós celebramos todos os anos, a nossa salvação realizada na paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro do ano litúrgico, é o centro da nossa espiritualidade, mas, sobretudo, é uma coisa tão importante que a igreja repete todos os dias, com a missa, o sacrifício da missa, a renovação do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente entender isso, eu gostaria de propor para vocês uma abordagem que talvez alguns podem achar assim, um pouco inusitada, um negócio meio fora do esquema de Semana Santa, que ninguém prega sobre isso na Semana Santa. Eu gostaria de falar para vocês da luta de nosso Senhor Jesus Cristo com Satanás e os seus demônios. Por quê? Por que isto? Porque as pessoas perderam a noção do que é verdadeiramente a redenção. A própria palavra redenção, redemere quer dizer comprar. Redimere quer dizer comprar de volta. Então, eu compro de volta o quê? Uma humanidade que estava escravizada. Gente, isso é uma metáfora, tá? É uma comparação, mas que diz uma verdade, ok? É como se Lúcifer e os seus anjos fossem verdadeiramente proprietários de direito da humanidade e dos seres humanos, e nós todos escravos dele, tá? Isto é verdade. Verdade como? Escravo como? De que jeito? Etc e tal. Aí a gente pode explicar teologicamente porque tem nuances dessa escravidão, mas é uma verdadeira escravidão. Existe um verdadeiro domínio, né, dos demônios sobre cada ser humano que nasce. E nosso Senhor Jesus Cristo veio redimir, veio tirar do domínio de um mau senhor que nos escraviza, que nos conduz à morte e à destruição, para ser o bondoso Senhor. Ele é nosso Senhor. Então nós precisamos ser escravos de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que isso aconteceu? Como que foi a nossa redenção? E o que é esta luta de Jesus com Satanás? Eu gostaria de abordar esse tema por uma razão muito simples. As pessoas perderam a noção do que é a verdadeira maldade. O pessoal fica dizendo assim, padre, mas por que Deus não dá uma chance, né, para Satanás? Será que os demônios não vão se arrepender? Então, hoje em dia está muito na moda a reedição de uma heresia antiga chamada apocatástase, uma heresia lá da época de Orígenes, né, século III depois de Cristo, em que o Orígenes achava que os demônios, no final, Deus ia dar uma última chance para eles e eles iam, né, se converter. Isso foi claramente condenado pela Igreja como heresia absoluta. Isso não tem cabimento. E por que não tem cabimento? Né? Bom, pela própria natureza dos anjos, que não querem voltar atrás. Mas por que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Por várias razões. São duas dificuldades básicas. Primeiro, que as pessoas não entendem que é um pecado de malícia, que é o pecado próprio dos anjos, né? E depois também não entendem o que é o sacrifício. O sacrifício que os anjos deviam oferecer e não ofereceram, e se tornaram anjos maus, e o sacrifício que Cristo veio oferecer na cruz. Bom, coloquei aqui temas, é como se fosse uma espécie de índice daquilo que a gente quer tratar. Mas vamos partir do começo aqui, vamos fazer
uma verdadeira reflexão, uma meditação juntos. Veja só. As pessoas olham para Jesus e todas as maldades que ele sofreu, né, na cruz e dizem assim: mas Deus é misericórdia. Se Deus é misericórdia, então é evidente, nós não podemos dizer que Judas está no inferno. Nós não podemos dizer que os fariseus, os chefes, os sumos sacerdotes estão no inferno. Nós não podemos dizer que Pilatos e Herodes estão no inferno, que os soldados romanos e os guardas do templo estão no inferno. Porque, afinal das contas, Deus é misericórdia e certamente Deus perdoou a todos eles. Meus queridos, é isso que o diabo quer que você acredite. Deixa eu explicar aqui para você entender, né, verdadeiramente contra o que é que Jesus veio lutar. Eu preciso falar para você o que é um pecado de malícia. Vamos lá. Você está medindo o diabo pela sua medida. Você que suponho, né, está ouvindo esse negócio aqui, eu suponho que você seja minimamente católico, né? Minimamente cristão. Está ouvindo um retiro de Semana Santa. Então, geralmente, como é que são os católicos? A experiência que eu tenho de confessionário é que 99,9999% dos pecados que as pessoas apresentam no confessionário são pecados de ignorância e pecados de fraqueza. Dificilmente pecados de malícia. Porque o pessoal que comete pecado de malícia geralmente não vem no confessionário. O que é pecado de fraqueza? Pecado de fraqueza é o seguinte: veja, você tem dentro de você um campo de batalhas. Você tem a sua alma, você fez catequese, você ouviu pregações, você participou de Semanas Santas, etc. e tal. Quantas vezes você, comovido, sinceramente, se colocou lá na fila para beijar a cruz de Cristo na Sexta-feira Santa? Quantas vezes você, comovido, meditou sobre a paixão? Quantas vezes você viveu, né, uma reflexão sobre a paixão de Cristo, etc. e tal, dizendo: Jesus, eu não quero mais voltar a vos ofender. Quantas vezes você olhou para uma gravura, uma imagem de Jesus todo dilacerado, chicoteado, com feridas no rosto? Ou quem sabe você assistiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Tão famoso. Quem não assistiu ainda, eu aconselho que assistam. Semana Santa é tempo de assistir esse filme. Todo ano tem que reeditar esse filme aí, né? Assistam a Paixão de Cristo do Mel Gibson. Você olha para as chagas de Nosso Senhor, você fica comovido, você diz: Jesus, eu não vou mais voltar a pecar. Você vira a esquina e peca outra vez. O que está acontecendo? Chama-se fraqueza, porque você é um campo de batalhas. Você diz: eu não vou mais pecar. Mas, sei lá, alguém te irrita. E você, porque tem dentro de você uma paixão, uma emoção chamada raiva, você diz: Jesus, eu vou ser manso e humilde, como você foi na cruz, etc. e tal. Alguém te irrita. O vizinho põe um som alto na Sexta-feira Santa, né? Seu filho vem puxar sua saia ou a manga da sua camisa na hora que você está rezando. Aquilo é irritante. Você diz: Jesus, eu vou ter paciência. Daqui a pouco você vai e não somente fica irritado, você peca, você consente com a irritação. Mas será o inferno esta criança que não me deixa rezar? Eu já estava aqui entrando na quarta morada com a paciência infusa e vem esse sócio do demônio, essa criança, você é um capeta, você é um cão dos infernos que vem aqui me atrapalhar. Né?
Você fez um estardalhaço desse, advertidamente, com o seu filho, com o seu vizinho, você mandou o seu vizinho ao inferno, etc. Então você pecou. É evidente que você pecou. Né? Agora, gente, só que isso que eu estou descrevendo aqui é um pecado de fraqueza. Porque uma paixão puxou para onde a sua vontade não queria ir. E você foi fraco, você não resistiu. Ou você não soube trabalhar seus sentimentos. Você está aqui meditando a paixão de Cristo, aí a vizinha, que é mais bonita que a sua mulher, atraiu você. E você pecou. É uma divisão, você não queria, mas você foi. Você fez propósitos firmes. Eu não vou mais ver pornografia, eu não vou mais me masturbar. Fez propósito firme. Primeira girada de vídeo no Reels, já te vem uma sugestão, você cai imediatamente. Você disse, eu não vou mais ficar com essa coisa de dinheiro, não sei o quê, mas aí você passa na casa de um parente seu, vê o dinheiro lá em cima da mesa, você... Não vai fazer falta, o cara é rico, é podre de rico, estou precisando pagar essa dívida aqui, etc. Gente, você fica naquele vai, não vai, você luta internamente, isso e você cai. São pecados de fraqueza. É o pecado de Pedro. Diante da empregada do sumo sacerdote, Pedro, traído pelo seu sotaque, você é de lá da terra de Jesus. Ele nega. Por quê? Porque tinha uma paixão chamada medo. Aquilo lá chama-se covardia. Pedro amarelou, estava com medo de morrer, não queria morrer. E ele negou Jesus. Agora, eu quero que vocês entendam a diferença entre isso que Pedro fez, que era fraqueza, e aquilo que Judas fez. Judas não tinha razão nenhuma. Não tinha nenhuma paixão mandando Judas fazer aquilo. Aquilo foi pecado de malícia. Que é o único pecado que os anjos são capazes de fazer. Que fizeram uma vez por todas lá atrás, depois que eles foram criados. Não tem anjo com pecado de fraqueza. Anjo não tem paixões, anjo não tem sentimentos, então o pecado de malícia, ele é mais grave do que o de fraqueza. Segundo tipo de pecado, além de pecado de fraqueza, é o pecado de ignorância. Jesus na cruz disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque é de todo possível e provável que aqueles soldados que estavam lá, né, estivessem cometendo aqueles pecados de ignorância, no sentido que não sabiam exatamente quem era Jesus, embora estivessem pecando. Eles estavam pecando. Aqui, a ignorância aqui, para ser pecado, não é uma ignorância total, entendeu? Eles sabiam que estavam matando uma pessoa com requintes de crueldade, que aquilo estava passando do limite, que eles, como soldados, deviam cumprir a ordem do seu superior de executar. Não foram eles quem julgaram, quem fez o julgamento errado de Jesus foram os sumos sacerdotes, foi Pilatos, etc. e tal. Os soldados só tinham que ir lá e executar, mas os requintes de crueldade que esses soldados usaram para com Jesus foi um negócio horroroso, né? Escarneceram, coroa de espinhos, manto de púrpura,
pegava a vara, batia na cabeça dele, cuspia, escarrava, profetiza, diz quem que te bateu, etc e tal, isso, aquilo, salve, rei dos judeus, né? Desce da cruz, vai, não sei o que, etc e tal. A crueldade de fazê-lo carregar a própria cruz. Né? Ou seja, eles cometeram pecados, mas uma parte daqueles soldados certamente estava pensando que estava simplesmente sendo cruel com um ser humano. Ponto. Eles não sabiam que aquele homem era Deus. Então ali, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, foi um pecado de ignorância. Então muitas vezes acontece isso, da pessoa pecar, mas não ter clareza exata do que é que aquele pecado significa. Não é? Não ter clareza exata das consequências do pecado. A pessoa, isso acontece muito com crianças, adolescentes, jovens inexperientes, que acham que o negócio é bobaginha, aí quando vê o tamanho da consequência do pecado, se assusta. Né? Pecam, mas houve ignorância. Um anjo não faz isso, gente. Um anjo sabe perfeitamente contra o qual ele está pecando. E não somente isso, eu quero que vocês entendam que tem seres humanos que não cometeram o pecado de ignorância. Veja, os fariseus, os chefes dos judeus, eles pecaram satanicamente, com pura malícia. Vocês pegam lá o capítulo 11 de São João, ressurreição de Lázaro. Veja, São João nos diz claramente que Jesus ressuscitou Lázaro. Muitos judeus começaram a crer por causa da ressurreição. O que é que os chefes dos judeus decidiram? Matar Lázaro. Ou seja, eles não somente queriam matar Jesus, mas como queria matar Lázaro, que era a prova do crime deles. Ou seja, vocês... Vejam, os judeus estão lá esperando o Messias. De repente você tem este homem que começa a fazer milagres incontestáveis. E eles não podem dizer que ele não está fazendo os milagres. Eles veem que ele está fazendo milagres. Ora, você é sumo sacerdote no templo de Jerusalém e a sua, aspas, profissão é esperar o Messias. A sua vocação é essa, esperar o Messias. Você está aqui fazendo o culto no templo porque vai vir o Messias. E quando ele vier, ele vai dar sinais de que é ele. E começam os milagres. A doutrina sublime, a santidade de vida, os milagres acontecendo, o poder dele sobre os demônios. Gente, era uma coisa inequívoca. E não tem desculpinha. Ah, os chefes dos judeus não sabiam quem era Jesus. Mas como eu não sabia quem era Jesus? Que resolvem matar Lázaro. Gente, isso é the smoking gun, como dizem os americanos. É a arma fumegante, é a prova do crime. Você está lá o cadáver no chão e você com a arma fumegante na mão. Ou seja, isto não tem essa coisa de ignorância. Ah, eles não sabiam quem era Jesus. Gente, eles sabiam que Jesus vinha de Deus. Eles sabiam que eles estavam pecando contra Deus. Gente, isso é uma característica de um pecado, de uma gravidade, que isso é pecado de malícia. Veja, o pecado de fraqueza, eu tenho uma paixão que me puxa e eu não consigo segurar a onda. O pecado de ignorância tem um conhecimento deficiente. Eu faço a escolha errada, peco, mas não com plena ciência do que eu estou fazendo. Esses fariseus e sumos sacerdotes estão fazendo um pecado de perfeito conhecimento. Agora, se eu posso dizer isso dos sumos sacerdotes,
o que é que eu não posso dizer de Judas? Gente, Judas, Anás e Caifás não ficaram noite e dia 3 anos com Jesus. Judas ficou. Judas sentou-se à mesma mesa, comeu do mesmo pão, como diz o Salmo. És tu, meu amigo, que partilhaste o pão comigo. Judas ouviu todas as pregações, não somente as pregações públicas, as explicações privadas que Jesus deu a ele. Não somente. Judas saiu para pregar e recebeu de Jesus o poder de expulsar demônios. Judas fazia exorcismos. Senhor, os demônios nos obedecem ao teu nome. Como assim? Judas sabia quem era Jesus. Não foi fraqueza. Não foi ignorância, foi malícia. E é por isso que as pessoas têm uma dificuldade enorme, enorme, de verdadeiramente entender a batalha de Jesus e a derrota que Jesus realizou contra os demônios na cruz, porque as pessoas medem a maldade e a malícia a partir da sua própria mediocridade. Você é tão medíocre que até os teus pecados são medíocres. Você é tão medíocre que você não consegue conceber que exista pecado diferente do seu. Entendeu? Você vai ser, se você for condenado ao inferno, você vai ser um pecador medíocre no inferno. Você não vai estar lá, né, como diria Dante lá na Divina Comédia, no 9º círculo infernal, né, onde está Lúcifer com Judas enfiado na boca dele. Você não vai estar lá, juntinho com Lúcifer. Você vai estar em outros círculos do inferno, porque você é tão medíocre que você não entende pecado de verdade. Mas para os demônios, isso basta. Para usar a linguagem do C.S. Lewis, você não vai ser, né, uma refeição suculenta, como um Judas, como um Hitler, como um Stalin, né? Vai ser carne de segunda. Mas tudo bem. O que importa é que você vá para o inferno. Com toda a sua pseudo-misericórdia. De dizer, Deus não vai me condenar se eu fui fraco. Mas você condena a sua mulher se ela fosse fraca, né? Se a sua mulher fosse fraca, você condenaria. Você condena o seu sócio quando ele apunhala você por fraqueza, né? Quer dizer, misericórdia para comigo, né? É uma pseudo-misericórdia. É uma pseudo-misericórdia. Meus queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo veio lutar contra uma espécie de malícia, de maldade que irá nos levar a todos para o inferno. E se você não entender do que é que Jesus nos salvou, você não vai entender quem é Jesus e qual é a sua obra de salvação. Então nós temos que falar do diabo. Nós temos que falar de Satanás para entender isto. Por quê? Porque a maior parte dos católicos cristãos está brincando com fogo.
vocês estão brincando com fogo. O diabo, o vosso adversário, o diabo, como um leão a rugir, está ao redor procurando a quem devorar. Querens quem devoret. E você, desobediente, vai lá brincar com fogo. Meus queridos, é necessário que nós nos arrependamos de nossos pecados e voltemos debaixo da autoridade de Deus. Nós precisamos nos colocar, nos submeter. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos nos aproximar do trono da graça nesses dias. Nos aproximar do trono da graça do Senhor Jesus Cristo, humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele cuida de nós, Ele nos salva. Porque o que acontece é o seguinte, o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, é o que acontece quando uma criança desobedece os pais. Papai e mamãe dizem, não sai daqui. A criança sai, atravessa a rua e é atropelada. Foi isso que aconteceu com Eva. O que é autoridade? Quando você tem uma autoridade, você se coloca debaixo dessa autoridade, tem duas características da autoridade que é exatamente a autoridade que um pai de família é chamado a ter. O que é que o pai de família faz? Ele provê, ele protege. Provê. Ele dá casa, alimento, roupa, etc. e tal. E ele protege, ele derrama o sangue, etc, etc. Então, é por isso que a família deve estar debaixo da autoridade da cabeça, que é o pai. Ah, padre, mas isso aí é uma visão machista e o senhor não tem uma coisa, o meu marido é alcoólatra e o senhor tem que ver que não é assim. Calma, eu não estou brincando de fazer de conta que eu estou num mundo onde não existe o pecado original. Existe o pecado original. Mas o seu marido é funcional? Tá, ele é alcoólatra, mas ele é alcoólatra o tempo todo? Bom, se ele está totalmente disfuncional, então você, minha filha, vai ter que fazer as vezes da autoridade, você vai ter que, ele não está funcional, então você vai ter que se colocar debaixo de outra autoridade superior que é Deus. É como se o padre da sua paróquia começa a ensinar heresia, então você, nesse ponto aqui, você não vai obedecê-lo. Mas se o seu marido é funcional às vezes, é só em certas ocasiões, então é naquelas ocasiões que você vai dizer, não, eu obedeço, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas naquele ponto que ele é funcional, você se submete. Então, é a mesma coisa com relação à autoridade da igreja. Nós sabemos muito bem que nós vivemos situações em que, infelizmente, nem todo mundo que é autoridade da igreja está funcional. Você não vai simplesmente cortar os laços e tchau. Nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade que vem, Deus disse para Adão, não coma do fruto proibido. E Adão disse para Eva, por que é que a serpente foi atrás de Eva? Porque ela estava na linha mais frágil. Ela estava submissa a Adão, estava mais fácil dele puxar a serpente. E Adão, que deveria estar fazendo o quê? Prover e proteger. Adão, que deveria estar derramando o sangue dele
amai, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Adão deveria estar derramando o sangue dele para proteger Eva. O que Adão fez? Primeira coisa, com o pecado original, jogou Eva no trilho do trem. É a mulher que você me deu. Então, gente, eu não estou sendo ingênuo aqui, dizendo, o mundo ideal da autoridade e todo mundo submisso, etc e tal. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que existe uma desobediência primeira. Pode ser que a sua desobediência seja por ignorância, pode ser que a sua desobediência seja por fraqueza, mas a desobediência de Satanás, que é plenamente consciente e com toda a força que ele tinha para obedecer, é de pura malícia. E é contra isto que nós estamos lutando. Não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra essa pessoa que está do seu lado, é contra os espíritos malignos espalhados nos ares. É esta a nossa luta e esta é a luta de Cristo. Que fazes aqui, Jesus de Nazaré? Viestes nos importunar antes do tempo? Nós sabemos, tu és o Santo de Deus. É a luta. Jesus começa a vida pública dele depois do batismo de João no deserto, lutando contra o Satanás. Nós, todos os anos, entramos na Quaresma e a igreja começa todos os anos com primeiro domingo da Quaresma, com a tentação de Cristo no deserto. Mas se você não entende que luta é essa, como é que você vai entender? Se você não entendeu a luta original que está lá no início da Quaresma, como é que você vai entender a luta final que está no tríduo pascal, que é a luta de Cristo contra Satanás? Então você tem que compreender aqui, gente, nós temos que meditar e entender o seguinte: nós estamos com seres extremamente maliciosos e poderosos que querem nos levar para o inferno. E se você não presta atenção neles, não se preocupe, eles estão prestando atenção em você. Padre, eu vou ficar paranoico assim? Não, não precisa ficar paranoico. Sabe por quê? Porque eles têm uma correia, uma corrente que os amarra. É como um cão com uma coleira que tem uma corrente, uma correia que é extremamente curta. O diabo e seus demônios, eles têm poder, eles têm malícia, eles querem nos destruir, mas eles só vão até onde Deus e nosso Senhor Jesus Cristo permitem. E até onde a sua imprudência e a sua estupidez leva você. Porque se você tem um cachorro feroz, cruel e assassino, amarrado numa corrente, que está se fingindo de bonzinho, está se comportando como um poodle gracioso e fofinho, querendo que você vá lá pôr a mão, não reclama depois que você ficar sem braço. Está avisado, né? Jesus avisou. Ou seja, existe essa realidade, essa malícia. Então, nós precisamos entender qual foi a luta de Cristo, do que é que Ele nos libertou. Nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou, mas nos libertou de quê? Nos libertou da morte eterna. Nos libertou dessa malícia, dessa maldade, que é difícil até da gente conceber essa maldade. Mas eu quero aqui que você entenda que na providência divina, na bondade de Deus, sem entrar em assuntos teológicos a respeito de anjos, Deus já nos deu o Evangelho. E quando Ele nos deu o Evangelho, Ele nos colocou diante dos olhos a pura malícia dos sumos sacerdotes que planejaram matar Lázaro para não deixar as pessoas crerem em Jesus. Ele nos deu a pura
malícia de Judas, que não são anjos do mal, não são demônios, mas são assimiláveis ao demônio, porque eles estavam cometendo pecados tipicamente espirituais, tipicamente demoníacos. É por isso que Nosso Senhor chamou esse tipo de pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você peca por fraqueza, né, das 3 pessoas da Trindade, quem é que a gente chama de Todo-Poderoso? É Deus Pai. Então, por analogia, por apropriação, a gente diz em teologia, a gente pode dizer que os pecados de fraqueza são pecados contra Deus Pai. Quando é que qual das 3 pessoas da Trindade que a gente diz que é a verdade? Não é o Filho? Então, por apropriação, os pecados de ignorância, a gente pode dizer que são pecados contra o Filho. Você está pecando porque você não está buscando saber quem é o Filho, você não quer nem saber, você não está nem aí, né, para aceitar a fé, conhecê-la com profundidade, ir atrás do Verbo, da palavra, da verdade. Mas das 3 pessoas da Trindade, quem é aquele que nós podemos chamar de bom? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus. É todo dom que vem de Deus, tudo que é apetecível como bondade é o Espírito Santo. E é por isso que o pecado de malícia é o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus disse que não tem redenção nem nessa vida nem na outra. Por quê? Porque é simplesmente uma constatação que a gente vê. Existem pessoas tão más, que elas já não pecam mais por ignorância, elas sabem do que estão fazendo. Elas já não pecam mais por causa de fraquezas afetivas, elas pecam porque a vontade delas, como a dos demônios, está fixada numa coisa ruim. Para você enxergar isso, você tem lá Judas, você tem os fariseus sumos sacerdotes, mas você tem figuras políticas da nossa história, do passado e do presente, por exemplo. Vamos supor que você eleja um idiota e dê a ele poder político. Ora, um idiota, por ser idiota, ele deveria de vez em quando acertar. Entende? O cara erra 2, mas acerta 1. De vez em quando ele faz uma coisa que promove o bem comum. Mas quando você vê uma série de políticos no mundo inteiro, há séculos, que não fazem outra coisa a não ser destruir uma coisa atrás da outra, com uma constância, com uma perseverança, com um foco. Gente, isto é a assinatura de Satanás. Tudo o que o cara faz e decide é para destruir a família, é para destruir o bem comum, é para destruir a moral cristã, é para perseguir a igreja, é para fazer com que a civilização caia no caos, aprisionar as pessoas na ignorância, no vício, no sexo depravado, nas drogas, etc. e tal. Você vê claramente que só essa capacidade destruidora é a assinatura da ação do demônio no nosso meio. Se você não acredita em demônios, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque as pessoas ficam ainda alimentando esperanças. Não, mas agora vai dar certo. Depois que o negócio aí dá sempre errado, né? Não, mas agora vamos fazer, não é possível. Não. Quantas vezes você já pronunciou essa frase? Não, eles não vão ter coragem de fazer isso. E fizeram. Quantas vezes você disse essa frase idiota? Não, não é possível que eles vão ter coragem de fazer isso. Na semana seguinte, fazem. E você esquece.
dessa sua proposição apodítica. Entendeu? Não é possível. Não farão. Mas continuam fazendo. Isto, gente, na política e inclusive dentro da igreja. Porque não tinha somente Pilatos e Herodes na política, tinha Anás e Caifás no templo. Tinha Judas, que era um dos 12. Sacerdote escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo. A maldade, ela existe. Mas você prefere crer nos seus bons sentimentos e não no que nosso Senhor Jesus Cristo, com sua autoridade de quem provê e protege, diz a você: obedeça, não sai daqui, fica na igreja que eu estabeleci, obedece os mandamentos, confessa, vai para a Semana Santa, confessado, faz a sua Páscoa, faz propósito, não peca mais, obedece, vem cá. Não. Eu tenho que ter bons sentimentos, que todos os homens querem o bem, e você leva a paulada. Não é possível que alguém vá fazer pacto com Satanás, e você leva a paulada. Não é possível que exista malícia. Não, assim, é evidente que toda essa coisa aqui inventada, né, de que os sumos sacerdotes queriam matar Lázaro, etc e tal, isso aqui só pode ser uma criação da comunidade primitiva, preconceituosa. Quer dizer, os hagiógrafos, ou seja, aqueles que escreveram os escritos sagrados, são ignorantes, primitivos e supersticiosos. E quem que é inteligente? Você! Quem que é a bondade? Você, cara! Olha que beleza! Como que você vai viver a Semana Santa desse jeito? Com esse nível de ignorância invencível. Eu quero vencer sua ignorância. Eu quero transformar sua ignorância invencível em ignorância vencível. Vence esse negócio. Sai desta armadilha de ignorância e compreenda que se Deus veio a este mundo e Deus não viu outro remédio melhor para vencer a malícia e a maldade, a não ser se fazer homem e morrer na cruz por você, então, talvez, vendo este remédio, a doença seja um pouquinho mais grave do que você imagina. Não adiantam bons sentimentos e pensamento otimista. Está entendendo? Ah, pensamento otimista. Nós temos que ser otimistas. A humanidade inteira vai ser salva. E nós seremos felizes, montados num pônei cor-de-rosa. Gente, existe otimismo culposo. Esse é um otimismo culposo. Porque não tem o mínimo fundamento no mundo real. Se você vai ao médico e o médico diz a você: olha, o que você tem não é nada, toma uma aspirina e vai para casa. Então tudo bem, se o remédio é só uma aspirina, então de fato o que eu tenho é bem possível, provável que não seja nada. Mas se o médico chega e diz assim: não, tá tudo bem, você não tem nada, só vamos marcar a primeira sessão de quimioterapia. Opa, como assim quimioterapia? Não, a gente começa com a quimio, depois a gente faz a rádio e depois vamos ver se dá para fazer cirurgia. Como assim? Eu não tenho nada. O tamanho do remédio, acho que liga um alarme, né, a respeito da doença que eu tenho. Ora, meus senhores,
minhas senhoras, meus queridos, se nosso Senhor não viu outro remédio para nos livrar do inferno, a não ser morrer na cruz. Se este é o remédio para esse tamanho de malícia, então não vamos embarcar num otimismo culposo, miserável, de quem diz nada vai acontecer. Não. Por isso Cristo morreu na cruz, para salvar a humanidade desta malícia, desta maldade dos demônios. Por isto os apóstolos atravessaram os mares e continentes e morreram mártires. Por isso os santos ao longo dos séculos deram a vida. Milhares e milhares de cristãos morreram mártires. Milhares de cristãos saíram de suas casas para evangelizar e ser missionário. Milhares de cristãos se enclausuraram em mosteiros, fizeram penitência. Milhares de cristãos estudaram dioturnamente os ensinamentos como santos doutores, prudentes, para nos dar e nos trazer a solução, o remédio, a salvação de Cristo. E você, sentado na cátedra de um Lúcifer, soberbamente, julga todos eles, dizendo, bobinhos, não precisava de nada disso. Porque Deus é uma gracinha. Talvez esse Deus que você siga seja um Deus falso, criado pelos seus sentimentos, mas que não tem nada a ver com o Deus dos Evangelhos, que derramou sangue e veio neste mundo para salvar você. É sobre este Deus, nesse pequeno retiro de Semana Santa, a respeito do qual eu gostaria de lhe falar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.